Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus subs. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E sim, hoje nós vamos falar de MBL. Ai, sim, eu resolvi falar um pouco de política aqui no canal Super Bra. Eu sei que não é a pegada aí dos vídeos recentes, né? Eu mesmo falei que tava querendo me distanciar de política, porque é um conteúdo que só traz gente chata, que é muito chata, que não consegue levar as coisas na brincadeira, que não consegue entender uma piadoca. Mas eu resolvi falar um pouco de política porque tá rondeando um pouco as lives. E eu resolvi falar. Vamos ver qual que vai ser a resposta desse vídeo. Se for uma resposta boa, eu posso fazer mais vídeos falando de política. E como é um vídeo de política, né? Resolvi colocar aqui o meu Synthwave de fundo, né? Pra deixar o climinha legal, pra deixar aquele climinha da hora, né? Climinha de Synthwave aqui gostoso, né? Aquele climinha de sociedade cyberpunk tomada pelas mega corporações, entendeu? Onde tudo é super vigiado. Que bom que nós não vivemos num mundo assim, não é mesmo? Enfim, vamos para o vídeo e vamos começar falando o porquê desse título, que vai ser um título muito clickbait. No momento que eu estou gravando eu não bolei o título, mas o porquê desse título e o porquê de eu ter essa opinião. Em tese, qual é a minha opinião? Cara, a minha opinião é muito simples. O MBL venceu a disputa política, tá? As pessoas tá viajando, cara. Por que você tá falando isso? Você é mais um vendido, né? Sempre soube que você tinha um pingadinho aí do MBL. Sempre soube. Você nunca foi estranho, cara. Sempre soube que você era um desses caras aí do MBL, cara. Sempre soube, Superbra. Você é um trouxa, cara. Eu já sabia de tudo isso. Te peguei. Não, cara, eu não sou vendido pro MBL. Por enquanto, se quiser jogar um pingado aí. Já falei, irmão. Já falei. Já falei as minhas condições. Já falei as minhas condições aí. 2 espectros cinza aí na minha conta. Qual é? 2 espectros zona aí na minha conta. E põe uns 2.500 aí todo mês aí. Que eu faço propaganda de graça aí. Me fala qual é a pauta aí, filhão. Vou lá no Twittão. Fico o dia inteiro aí xingando o Nando Moura aí, filho. Não quero nem saber, irmão. É nóis. Enfim, obviamente não recebo nada do MBL pra ter essa opinião. Na verdade, cara, pra quem tem um mínimo de inteligência e sabe o meu passado aí, né, a minha militância entre muitas aspas política aí, vocês sabem que não, cara, eu não concordo com o MBL. Na verdade, discordo deles em muitas coisas. Já fui um cara assim que partiu muito mais pra cima assim nesse sentido político, mas hoje em dia prefiro me resguardar a tranquilidade da minha vida e não ficar falando de política. Mas enfim, o porquê que eu, Superboy, acredito nisso? Então, vamos fazer todo um ensaio aqui do que é a direita, né, brasileira e por que que isso é importante pra gente chegar na formação e na conclusão dessa minha opinião. Então vamos lá, a direita brasileira, cara, ela nasceu ali com o Olavo. Ela nasceu um pouco antes disso, mas o Olavo é o cara que formula aí em base aí o pensamento do direitista médio aí, né, brasileiro. Então, boa parte ali das teorias do Olavo aí, do que a galera da direita acredita, vem, né, do Olavo ali e do que ele falava no podcast dele ali, que no momento eu não vou lembrar o nome, tá? Não sou olavista, não mexo mais com essas coisas e, sei lá, não tem por que lembrar o nome. Mas em tese é isso, então é aquela coisa dessa direita americanizada. Então muitas das ideias do Olavo eram americanizadas e isso acabou deixando a direita brasileira meio americanizada. Então esse papo aí de defender ex-pastel, essa história aí de defender partido republicano americano e essas coisas, tá? Tô falando bem dessa direitona aí bolsonarão mesmo, tá? Essa direitona aí bem bolsonarão mesmo, tá? A direita geração X, assim, a direita boomer, né? Até porque o boomer, ele não é muito bem geração, né? Geração boomer mesmo, baby boomer, né? É geração X, enfim. Mas a gente costuma falar boomer. Essa direita aí maluca, né? Enfim, e aí nasceu essa galera aí da direita maluca, da direita do Olavo e tudo mais. E eles foram ficando populares aí no Brasil, né? Lembrando que tudo isso começou ali com o Olavo bem nos primórdios da internet, nos primórdios do YouTube. Ele foi fazendo lá o podcast dele e tem muitas participações de caras que hoje formam opinião dentro da direita, né? Você pode pegar, tipo, uns caras aí meio aleatórios que hoje em dia fazem vídeo. Você pode pegar esses caras que fizeram curso do Olavo, que hoje em dia fazem vídeos. O próprio Nando Moura saiu disso aí, tá? Enfim. E esses caras
formularam bem o pensamento aí do direitista médio aí brasileiro, né? E o MBL nasce nesse contexto aí de crise política, mas ele não é muito bem banhado assim pelas ideias do Olavo. O MBL ele nasce ali em 2013 também, com aqueles movimentos ali do pessoal que tava revoltado com a situação política brasileira e tudo mais. E teve até um movimento que o MBL fez, que se eu não me engano chama Marcha para Brasília, né? Que foi liderado e encabeçado aí pelo Kim Kataguiri, se eu não me engano, tá? E o MBL, assim como o resto da direita, foi se popularizando a partir de 2013, né? Aqui no Brasil, né? O pensamento do direitista médio. Só que ele foi ficar muito forte mesmo a partir de 2016 ali, com o Bolsonaro. E por que o Bolsonaro ele ficou forte aqui no Brasil? Porque a pauta do Bolsonaro, vocês lembram qual que era a primeira pauta do Bolsonaro? A primeira coisa que fez o Bolsonaro assim estourar? Se engana quem vai dizer que era coisas como, por exemplo, homossexualismo e tal. Era uma das lutas do Bolsonaro e tal. Mas a primeira pauta que fez o mitão pegar força foi segurança pública, tá? Foi segurança pública. Então aquela coisa ali que apelou ali por brasileiro, né? Aquele cara ali que, tipo, relembrou o Alborguete, essas coisas. Foi segurança pública, tá? O Bolsonaro começou a se popularizar muito nisso. De defender que, ó, a segurança pública aqui do Brasil não dá, cara. É total terror. Você sai na rua e passa um cara e te leva embora e leva embora seus filhos e já era, entendeu? Enfim, e essa foi a primeira pauta do Bolsonaro, né? Foi isso que fez o Bolsonaro estourar, né, por assim dizer. E o MBL, nesse contexto de Bolsonaro, começou a popularizar também porque eles eram pró-mito, tá? Em 2016 o MBL era muito pró-Bolsonaro. Eles viram ali na crescente do bolsonarismo uma oportunidade para se alavancarem politicamente, e assim o fizeram. E aí o Kim Kataguiri, o Arthur Duval, eles começaram a postar vídeos e começou a dar muito certo. Tanto que o MBL tinha aquela coisa das mitadas também, tá? Então, tipo, mito, né? O mito, os vídeos de mitada, eles eram compiladões, assim, de, tipo, muitos trechos do Bolsonaro dando aquelas mitadas. E na sequência também tinha os compilados do Kim Kataguiri entrando ali no meio. Então eles pegavam essa galera toda e compilavam no mesmo vídeo. E obviamente gerou uma aproximação, né? O Kim Kataguiri, essa galera do MBL, viu ali uma oportunidade de se alavancarem politicamente. E assim o fizeram. Então 2016, 2017 e 2018 também foram esses 3 anos aonde a direita do Brasil caminhou ali junta, unida, tá? Foram durante esses 3 anos que a direita do Brasil, na minha opinião, viu o platô máximo, assim, absoluto do que era uma direita unida em prol de eleger um cara que era o Bolsonaro. Tá, em 2018, cara, eu arrisco a dizer que se o Lula tivesse concorrido com o Bolsonaro, ele teria ganhado do mesmo jeito, porque ele era muito popular, ele tinha o apoio de todo mundo, entendeu? Então, sim, se em 2018 o Lula tivesse concorrido com o Bolsonaro, ele teria ganho do mesmo jeito, o Bolsonaro teria ganho do mesmo jeito, na minha opinião, tá? Enfim, mas pós 2018, a gente começou a ver mudanças e o MBL começou a se afastar da direita bolsonarista. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque, cara, envolve questões políticas mais profundas e eu não tô afim de entrar nesses detalhes, principalmente porque pode derrubar o vídeo fica meio terrorífico. Só de ficar falando esse nome Bolsonaro, essas coisas aqui no canal eu já não gosto, tá? Por mais que tem gente que adora que eu fale, mas eu não gosto de ficar falando disso. Mas enfim, o MBL se afastou do bolsonarismo, começou a criticar o bolsonarismo ferrenhamente, né? E acredito que as principais vozes do MBL a partir de 2019 se tornaram o Arthur Duval, obviamente, dentro da internet, tá? Não tô falando na política no geral. O Kim Kataguiri, que também sempre foi muito popular, e o Nando Moura. E ali um pouco mais abaixo, talvez você pode colocar um Marcelo Brigadeiro da vida, vai, mas já um pouco abaixo, né? E assim foi, né? Então o MBL tretou lá com o bolsonarista, se afastaram e ficou na internet aí por muito tempo militando, né? Depois que o MBL se afastou do bolsonarismo, começou uma grande briga dentre os próprios caras que estavam dentro do Bolsonaro lá, pra meio que minar a reputação do MBL. Deu certo? Em tese sim, porque em 2022 o Kim Kataguiri ele não pegou os mesmos votos que ele pegou em 2018. Tipo, em 2018 teve muito cara que foi eleito com uma porrada de voto, irmão, tipo, mas muito voto mesmo. O Kim Kataguiri já perdeu alguns votos, mas vale a pena ressaltar que o MBL construiu uma base, eles conseguiram construir uma base política muito forte, então isso foi favorável pro MBL, de um jeito ou outro eles conseguiram construir uma base política muito forte. O problema do MBL é que essa base política, ela ainda não está madura, né? Não são
caras atuantes dentro do Brasil no sentido de terem famílias. Nesse sentido, a base do MBL, ela é muito jovem. Ela é formada por pessoas da geração Zoomer, da geração Alpha. É uma base muito jovem, não é uma base de pessoas que são mais velhas e por sua vez não tem tanto poder assim aquisitivo e também não tem essa representatividade política tão forte assim ainda. Mas é aqui que eu entro na parte de que o MBL venceu. Por que eu, Superbra, acredito que o MBL venceu apesar de tudo isso, né? Apesar do Kim Kataguiri ter tido metade dos votos na eleição de 2022, né? Qual que é o sentido dessa minha opinião? Pô, Superbra, não faz sentido o cara ter metade dos votos, você acha que ele vai vencer em alguma coisa, cara? Você tá delirando, não faz sentido aí, está viajando. Então, vamos lá. Eu acredito que o MBL venceu, mas a vitória do MBL não é agora, cara. A vitória do MBL não é agora. Lembrando que eu não defendo o MBL, tá? O pessoal aí acha que eu defendo. Não, cara, eu não sou defensor do MBL. Mas eu, Superbra, sei ver quando alguém tem uma estratégia política interessante. E eu acredito que a estratégia política desses caras é a mais interessante possível. Então, vamos lá. A vitória do MBL não é agora. A vitória do MBL é na próxima década. É na década de 2030 que o MBL vai vencer, tá? Ou 2040, né? Eu acredito que é 2030 porque vai ser mais precoce. E eu acredito que vai ser isso, 2030. Então, primeiro que a gente tem que fazer é um estudo geracional. Qual que é o estudo geracional que a gente tem que fazer? As gerações que tinham, e sim, a eleição de 2018 e de 2022 foi um conflito de gerações, tá? Então, vamos lá. As gerações que a gente tinha conflitando em 2018 e 2022 era a geração Millennial e a geração X. E aí você pode pegar também a geração ali dos Boomers, que também atuou em 22, mas vai com certeza, né, perder a sua representatividade na próxima década, tá? E quando eu falo Boomer, não confunda com geração X. E a geração ali que tá no meio da geração... É Doomer, se eu não me engano, né? A geração Doomer, se eu não me engano, é no meio do X e do Boomer tem a geração Doomer. Não confunda, tá? A geração Boomer eu falo Boomer mesmo, tá? Boomer e geração X contra os Millennials, né? Os Millennials, eles voltaram em peso no Haddad em 18 e voltaram em peso no Lula em 22, correto? E em 22 o Lula venceu, né? Então foi dois conflitos geracionais, a geração X e a geração Boomer brigando com a geração Millennial. Teve esse conflito, correto? Só que agora, o que está acontecendo? A geração Millennial está perdendo força. Então esses caras de PSOL, esses caras aí de PT, mas não PT do Lula, que sim, o Lula, ele consegue tirar voto de geração X e de geração Boomer, tá? E também por isso que em 22 o Lula ganhou, tá? Então, diferente do Haddad, que era um cara que pegava muito voto só de Millennial, o Lula não, ele consegue pegar muito voto de Boomer, de Doomer, de geração X, dessa galera toda mais velha também, por causa daquele apelo popular que o Lula teve. Então, sim, o Lula é um cara muito forte nesse sentido. Mas não confunda, eu tô falando do PT de, tipo, mano, a galera que vai votar no maluco, tipo, que tá lá no PT, que é totalmente progressista, tá? Esse é o milênio. E essas pautas estão perdendo força, tá? Estão perdendo força. Agora já é nítido, elas estão perdendo força. É só você ver todo o ensaio que já é feito no exterior. Essa queda realmente dessas pautas progressistas, elas estão caindo, correto? E os millennials estão vendo aí a sua força cair. Isso dá lugar a uma galera nova que está surgindo, que são quem? Os Zoomers. E os Zoomers, diferente dos Millennials, eles podem até ser um pouco mais progressistas, no sentido de tem alguns Zoomers que são progressistas, tá? E isso aí é nítido, tá? Tipo, não tem como não ter, vai ter sim, tá? Tem Zoomers progressistas, tem Zoomers que voltam no bolos, mas em sua vasta maioria, o pessoal da geração Z já não é mais tão progressista que nem o pessoal da geração Millennial, tá? Não é. O pessoal da geração Z prefere fazer as coisas de uma forma um pouco mais correta, escolhe os seus políticos também de uma forma um pouco menos apaixonada, no sentido de votar, esse cara aqui, ele é um pouco melhor do que esse cara, no sentido de ser um cara que vai cuidar da economia, isso em primeiro lugar, o Zoomer vê isso em primeiro lugar, diferente do Millennial, que é um cara mais apaixonado pelas pautas progressistas, pelas pautas ali sociais e tudo mais, tá? E tá entrando a geração Zoomer agora, né, na década de 20, foi o que eu falei. Somente agora tá começando a se intensificar. A gente vai ver o platô da geração Zoomer. Então você que é Zoomer, olha que legal, você tá vivendo as melhores décadas da sua geração, tá? Vai ser a década de 20, 30 e 40 ali, um pouquinho só, tá? Aí começa a geração Alpha, entendeu? Enfim. E é isso que vai acontecer.
Então, na década de 30, esses zoomers agora que apoiam o MBL, eles vão estar no seu auge, né, tanto financeiro ali, quanto talvez físico, né, 25, 30 anos, eles vão estar no seu auge. E é aí que eles vão votar em peso no MBL, e é aí que o MBL vai se popularizar muito, e eu acredito que esses caras vão conseguir aí um cargo de grande relevância. Então, a preparação do MBL não é agora, tipo, não é pra ganhar e pra vencer aí, pra se tornar o popularzão aí. Ano que vem, por exemplo, vai ter eleição. Eu não acho, cara, eu não acho. Os caras que vão se manter vai ser o Kim Kataguiri, a Vetorazo e essa galera que já tem aí uma, né, capilaridade, como eles gostam de falar, né, uma capilaridade política. Mas não vai, não se engane, não vai ser essa década aí do pessoal do MBL, tá? Eles vão conseguir colocar uns nomes ali, mas em tese não. Ah, Superman, é só isso, cara, só isso. Então você tá querendo apostar tudo nos Zoomers, cara? Você acha que vai ser só isso, então? Tipo, só isso que vai deixar o MBL poderoso? Não! É aí que tá. O MBL, ele é extremamente pragmático, cara. Isso é um negócio que eu não vejo na direita nacionalista, que também seria uma opção, né? A direita nacionalista aí que tenta aí surgir, né? Tenta a todo instante ganhar popularidade, mas geralmente esses esforços aí são muito pequenos comparados à mobilização que já se vê no MBL. Ah, Superbrass, você tá tirando, tá metendo louco. Não, cara, não tô tirando, não tô metendo louco. É só você ver que os caras já têm um partido, cara. Entendeu? Então a direita nacionalista, a direita libertária, pô, não tem nada disso, cara. Não tem um partido libertário ainda, cara. Não tem um candidato libertário forte, sabe? O candidato libertário do Brasil, ele pode ter até um ou outro, mas em tese, o maior nome do libertarianismo aí, sei lá, um Cocos da vida, quem seria, entendeu? Tipo, não tem um cara que se posiciona pra entrar dentro da política. Somente dentro do libertarianismo, né? Que tem muitos libertários que vêm entrar na política como algo que já fere ali o libertarianismo, né? Então, vocês podem olhar por esse lado também. Talvez o 38 vai também, é um cara forte aí do libertarianismo. E, cara, não vou entrar nessa discussão, ele é libertário ou não. Cara, não vou entrar nessa discussão porque libertário é muito chato. E tem todo esse negócio aí, não, esse não é libertário, esse é. Não, esse não é libertário de verdade. Então, é aquela coisa, nunca é, né? Nunca é o libertarianismo de verdade, né? É complicado. Então foi mal, não vou entrar nessa discussão não. E o nacionalismo, mesma coisa, cara. Não se vê um nome forte dentro do nacionalismo, né? Da direita nacionalista. Enquanto a direita liberal, né? Liberal ali no sentido do MBL, tá? Já tem um partido. Então os caras já tem um partido forte aí, que já tá mobilizado. Então eles têm uma mobilização muito maior do que qualquer uma das outras direitas, tá? E não só nesse sentido de já serem mobilizados, de já terem todo esse esforço aí, de ter um partido e já estarem preparados, né? Já ter pauta, já estudar o que vai estar nos próximos anos. Eles também, cara, são extremamente pragmáticos no sentido de se manterem unidos. E esse é um dos problemas que eu vejo muito grande na direita nacionalista. E é por isso que eu, Superbra, acredito que a direita nacionalista não vai pra frente de jeito nenhum. Porque a primeira coisa que eles precisam entender é que o nacionalismo, cara, dentro do Brasil, ele é algo que às vezes ele tem poder e às vezes ele não tem. Como assim? Numa partida de futebol, a seleção vai jogar com a Argentina, cara, é muito fácil você botar um discurso nacionalista, o cara vai te ouvir. Mas depois, sei lá, depois de um presidente que o cara não gosta, entendeu? O brasileiro quer que o país dele se exploda, tá? Não ironicamente. O brasileiro, às vezes, tipo, perdeu uma eleição, tipo, o cara votou num presidente e o outro ganhou, ele vai ficar muito bravo, entendeu? E vai querer que o país se exploda. E fica difícil ele aderir a qualquer discurso nacionalista, tá? A primeira coisa que os caras do nacionalismo têm que entender. Mas a segunda coisa que eles têm que entender é que eles não são mobilizados. E são motivos, assim, muito extremos, tipo, muito extremos e às vezes muito bobos. Tipo, o cara às vezes não quer andar com outro cara que é nacionalista porque ele acredita, sei lá, não, a China é legal, a China vai ajudar o Brasil. Ah, mas isso aí é motivo? Não, cara, não é motivo. Entendeu? Ainda mais quando você quer ter força política. Mas é isso que acontece dentro do nacionalismo, entendeu? Tipo, os caras começam a brigar entre si e se roerem. E não se mobilizam nunca, por exemplo, a tentar criar um movimento, um partido, alguma coisa assim. E os movimentos e partidos que tem são ainda piores. Porque eles são mais extremistas dentro das causas que eles acreditam. E piores, acabam sendo mais e mais nichados. E acaba que fica uma grande vergonha, né? Então fica aquela galera que quer reviver movimento falidão do século passado que ninguém mais liga. A maioria das pessoas nem sabe o que é. Aí ficam outros que tem movimento que, tipo, é ainda mais exótico, ainda mais estranho. E é o nacionalismo dessa bagunça, essa piada toda que é hoje, entendeu? Na minha opinião. E aí fica só
reservado a alguns youtubers aí que tem nacionalistas, que tem a sua fanbase, mas é muito fraco, cara, é um negócio muito pequeno, entendeu? É um negócio que não dá sinais de que vai ser grande, entendeu? No futuro, não dá sinais de que vai abraçar ali as pessoas no futuro. Eu posso estar enganado, gostaria de estar enganado, né? Até porque eu acho que tudo tem que ter uma oposição, até mesmo essa galera aí liberal que vai surgir aí. Então seria legal, entendeu? Mas não é o que eu sinto. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que os zoomers aí que estão vindo, né, até nisso façam um papel melhor, um papel cívico melhor do que os millennials, do que a geração X. Mas não sei, cara. Talvez não aconteça. Talvez acabe que eu esteja errado do mesmo jeito. E provavelmente vai ser isso mesmo, né? Mas quem sabe, né? A esperança é a última que vai de vala, né? Enfim. E a galera do MBL, ao contrário desses que eu acabei de citar, é muito mobilizada no sentido de que se o MBL tem um inimigo, esse inimigo é inimigo de todos. Eles fazem exatamente aquilo que a esquerda faz, no sentido de todos, em conjunto, em uma só voz, atacarem a pessoa que é inimiga no momento, entendeu? Então, o inimigo do MBL por muito tempo foi o bolsonarismo, foi o Bolsonaro, né? O Bolsonaro e também os esquerdistas. O MBL, como um todo, ficou atacando o Bolsonaro, entendeu? Eles ficaram atacando e atacando. E você pode achar, cara, mas isso aí não adianta de nada. Mas adianta sim. Porque nesse momento que o MBL ficou atacando o Bolsonaro, quantas pessoas será que eles não viraram do bolsonarismo pro MBL, entendeu? Ainda mais pelo fato da pauta do MBL ser muito parecida com a pauta do Bolsonaro, entendeu? E aí se você pegar aqueles bolsonaristas mais limpinhos, que não são tão partidários, não são tão, vou até usar esse termo, não são tão gadões assim, eles acabaram migrando pro MBL, cara. Eles acabaram indo pro MBL, ainda mais aqueles discursos ali que o MBL metia e acabava colocando ali muito fortes. E virou muito bolsonarista, cara. Virou muito bolsonarista, entendeu? E o MBL, como eu disse, quando eles têm um inimigo, é o inimigo de todos, cara. Não tem essa. Todos eles se unem em uma só voz e atacam esse inimigo. Basta você ver o que tá acontecendo com o Nando Moura agora. O inimigo da vez do MBL é quem? É o Nando Moura. Então todos do MBL, desde o primeiro cara lá, que é o Renan, até o último cara lá, que é aquele twitteiro mad lá com, tipo, nome de boneco de anime que ninguém sabe, está atacando o Nando Moura, entendeu? Tipo, eu não tô entrando no âmbito se eu acho isso ruim ou não, tá? Mas eles se unem. Tem um cara que chama Stuart, o secundário, se eu não me engano, eu não errei o nome dele, né? Espero que não. Esse cara fazia tweets contra o MBL. Todos os dias esse cara fazia tweets contra o MBL. Chegou um momento que a galera do MBL percebeu isso e não gostou. Aí você deve se perguntar, tá, e o que aconteceu? Simples, cara, o Stuart, o secundário, os caras pegaram todas as contas dele, pegaram fotos dele e começaram a postar no Twitter sem parar, entendeu? Tipo, várias contas aí que o cara nem conhecia. Começaram a literalmente mexer com a família do cara. Mas, você acha isso errado? Você acha isso certo? Cara, não vou entrar no âmbito do que eu penso particularmente, tá? Mas quem me conhece já sabe que é a minha opinião, né? Eu não acho isso legal, tá? Mas no sentido político, o MBL, na minha opinião, agiu até que certo. No sentido político, tá? Eu não estou concordando com o que eles fizeram. Particularmente, eu nunca faria isso com um adversário meu. Mas no sentido político, eles agiram certo, cara. Quando um partido tem um inimigo, esse inimigo deve ser superado o mais rápido possível. Se é um inimigo pequeno e com pouca notoriedade, delegue a função de superá-lo à sua base de apoiadores. Entendeu? E é exatamente isso que o MBL fez, cara. Eles só foram lá, opa, temos um inimigo aqui. Legal, vamos jogar a nossa base pra cima dele. E aí as grandes lideranças do partido não precisam nem se sujar. E foi o que aconteceu. No caso do Stuart. No caso do Nando Moura, como é um inimigo grande, né? Um inimigo de grandes proporções, o Nando Moura tem um canal gigantesco, então realmente ali as lideranças do partido precisam entrar em ação. Então é o Renan, o Kim, o próprio Arthur, né? E alguns nomes ali no MBL que tem mais força, entrando ali no combate franco contra o Nando Moura. Mas fato é que eu acredito que o Nando Moura vai perder essa disputa, tá? Até porque o Nando Moura tá cansado. Ele já não é mais o mesmo Nando Moura de, sei lá, 2018, que ainda tinha ali um vigor. Ele não é o cara que vai ficar brigando aí pra sempre com o MBL. E acredito até que uma hora ele vai fadigar, porque o Nando Moura parece ser um cara que não vive muito tempo sem um movimento político ali pra jogar ali pra galera dele. Posso estar enganado, entendeu? Pelo menos é o que eu sinto do Nando Moura, tá? Pode ser que ele rume pro nacionalismo? Pode ser, mas acho muito difícil, tá? E ficar só nesse conteúdo ali rancoroso dele, uma hora vai acabar, enfim, vai acabar broxando, né? Enfim, isso também pode ser o tema aí do próximo vídeo,
né? Que eu preciso falar um pouquinho sobre o Nando Moura. Mas não é agora, porque, sei lá, Nando Moura dá um pouco de medo de falar dele. Até esse negócio do MBL eu tenho medo de falar. Mas essa é a minha opinião, cara. Eles são um movimento organizado, já tem um partido. Eles têm uma base de apoiadores que é muito voraz. Principalmente para defender a galera ali da liderança do MBL. É uma base de apoiadores muito engajada, é uma base de apoiadores jovem, entendeu? Que na próxima década vai estar no seu platô também, financeiro e tudo mais. Então não tem como dizer que o MBL não venceu. Ele emergiu, né? Agora o MBL não é mais uma galera lá, molecada que se juntou para fazer movimento. Não dá mais para dizer isso deles, tá? Eles têm um partido, eles são coisa séria. Enquanto isso, os, entre aspas, ali, irmãos do MBL, né? Os irmãos ali de direita, né? Que surgiram, até agora nada. E também não sei se vão fazer alguma coisa muito grande aí, né? Até 2030, até 2035 e sei lá, né? Enfim, acho que não. Mas esse é meu vídeo, esse é meu pensamento. Essa foi a análise que eu fiz aí, olhando as coisas, do jeito que elas estão, entendeu? Como eu disse, isso não é algo pra agora. Você está preocupado com isso também? Cara, não estou preocupado com isso, sei lá. Não sei em que ponto é ruim ter os caras do MBL governando, não sei em que ponto é bom, tá? Mas essa foi a minha análise, pelo menos, do que eu sinto que vai acontecer aí com o Brasil nos próximos anos. Não acho que o MBL vai ser, tipo, unânime, né? Não acho que eles vão ser unânimes, mas acredito que eles vão ser muito, mas muito poderosos politicamente aí na próxima década. Sei lá, só se eu estiver extremamente enganado, mas é o que eu sinto vindo do MBL. Ainda mais pelo fato de que, além deles serem pragmáticos no sentido de terem um inimigo em comum e todos agirem juntos, eles também são pragmáticos no sentido das alianças, tá? Então o MBL não tem problema em se juntar com um cara ou outro do PSOL, se juntar com um cara ou outro do PT, se juntar com um cara ou outro ali do PSDB. Esses caras não tem problema nisso, tá? Eles não têm e vão fazer isso. É igual o negócio do fundão. Eles falavam que não era legal e quando precisou, eles usaram. Tá, então é isso, o MBL é pragmático nesse sentido, tá bom? Mas enfim, esse é o vídeo, eu espero que ficando por aqui. Lembre-se, Super Bra nunca morre e tchau, tchau.